Olá pessoal, hoje a gente está aqui do nosso bate-papo Direito de Conversa com nada mais nada menos do que o Dr. Carvalho. Dr. Carvalho é um perito, é uma honra muito grande, né? A gente ter a oportunidade de conversar com um perito odontológico, um perito daqueles que bota a mão na massa e faz perícia mesmo, que é cheio de curiosidades, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre qual é a importância do perito no processo médico e processo odontológico, né? A gente vai falar um pouco sobre perícia como um todo e no processo mesmo o que é que acontece, qual é a importância, o que é que o perito diz para o juiz, o que é que o perito diz para o juiz e o que é que a gente pode fazer para levar essa informação para os médicos, para os dentistas, para eles terem cuidado e ficarem sabendo como as coisas acontecem nos bastidores. Então vamos logo começando aqui com o Dr. Carvalho. Doutor, quem é o senhor, né? Como é que o senhor chegou a ser perito? Conte aí pra gente. Sou de uma família humilde de Viçosa do Ceará. Passei minha primeira infância. A minha mãe, tentando que eu fosse padre, me botou no seminário. Eu fui expulso, sabendo da disciplina, não foi. Ninguém sabe se foi sorte ou foi azar, né? Não, é que eu estava discutindo dogma religioso já com 13 anos de idade. Naquela época eu já era perito e não sabia. Aí depois disso eu vim para Fortaleza trabalhar com o meu irmão, que já era advogado. Bem conhecido aqui, Dr. José Feliciano de Carvalho. Eu fui ser office boy dele. Aí comecei a crescer um certo interesse pelo direito. No começo eu pensei até que fosse ser advogado, mas não foi. Depois eu vi que o meu ramo era área de saúde, fiz concurso para o Hospital Geral como cidadão comum, ser escrevente. No Hospital Geral comecei a conviver com isso, médico, voltei a acender de novo a trama, mas prossegui meu ramo, fiz concurso para odontologia, passei em odontologia, vim de colégio público. Em que ano foi isso? Cara, eu entrei na universidade em 72. Bom, o meu número de matrícula é 72, 10, 210 dígito 1. Você imagina como eu tenho uma memória legal. Aí, cara, me formei em odontologia e fiz concurso para a Marinha, na época, nos governos militares, e eu consegui tirar a primeira classificação, que só tinha uma vaga. Fiquei algum tempo na Marinha, saí como oficial. Aí depois vim para o Ceará, servi em muitos cantos. Aí vim para o Ceará, cheguei aqui, não tinha o que fazer, apareceu o concurso do Instituto Médico Legal. Eu fiz, passei e resumo. Fiquei quase 30 anos lá sendo açougueiro de defunto e com muita honra. Que legal, açougueiro de defunto. Vocês conheciam essa? Não, né? Beleza. E o que é que um perito faz? Um perito odontológico. Vamos lá, a gente tem que tipos de perícia a nível digamos assim, prática. A gente tem a perícia para um judiciário, tem uma perícia para a delegacia, tem uma perícia para... Quais são os tipos de perícia que a gente tem, mais ou menos, em resumo, né? Porque vão ser infinitas, né? Mas em resumo. Bom, eu vou tentar ser sucinto e dizer um pouco do dia a dia. O que ocorre muito com o perito de odontologia, o odontologista dentro do IML, normalmente é a DCA, avaliação de idade. Pega um menino envolvido com crime e manda pra gente, ela não sabe se é maior ou se é menor. Que legal. A gente faz isso. Aí te avalia a idade dele, isso já me valeu algumas ameaças de morte. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa perícia de DCA, para saber a idade desse menor, ela é requisitada pelo juiz, pelo delegado? Pelo delegado, na formulação do inquérito. Certo. Eu já cheguei a afirmar que alguns menores não eram menores e o inquérito seguiu e por causa disso, não só comigo, outros colegas chegaram a receber inclusive ameaças de morte, sim, porque os camaradas eles queriam continuar na sombra da lei praticando irregularidade. Mas o IML vai em cima, o perito legítimo na história chega lá. Outro lance Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso. Então, assim, o senhor vai lá, vai fazer a perícia para constatar a idade daquele menor. Que valor probatório tem a sua resposta? Ela é válida ou ela é uma suposição? Não é porque é uma perícia, ela não tem como afirmar, né? Uma das perguntas mais inteligentes que eu recebi na minha vida, a sua. Pouca gente sabe que o perito legista policial, ele não pode ser CLT, não pode ser contratado. Ele é concursado e ele tem um negócio chamado, é um negócio que tem lá no escrivão, no tabelião. Ele tem a fé pública. O que ele disser pode até que não seja a verdade, mas para a lei é a verdade. Então, se o senhor disser que uma pessoa tem 17 anos, né? Embora não tenha, para o juiz vai ter. Porque o perito legista tem fé pública igual um tabelião.
igual um escrivão. Muito legal. Pronto, continuando. O que mais que o perito faz? Achei isso aí sensacional. Eu já não sabia, de fato. Eu, embora conheça aqui, mas eu não sabia que existia isso numa rotina, né? O que mais a gente faz? O perito legista. Exumação. Fiz imensas, diversas e variadas exumações de cadáver. Teve um até que foi até de um ex-deputado aqui que começou a namorar com a secretária que era casada e que ele teria chamado o marido para passar o Natal sozinho com ele na casa de campo e teria crivado cheio da cabeça de bala. E eu fui fazer a exumação, achei o colega com a ficha dentária dele que estava aposentado em Calcaia, conduzi a exumação, verifiquei que se trata do fulano de tal dos anzóis, aí me disseram, não é ele porque não apareceu a marca do chifre, mas também cheio de bala daquele jeito. Não poderia aparecer aqui para nós, só uma brincadeira para tornar a conversa mais legal. Certo. Eu até estou anotando aqui, né, porque surgiu aqui uma pauta interessante, sabe? Porque eu, como advogado que trabalha com direito médico e odontológico, o senhor falou que puxou a ficha odontológica, né? Exato. Até que ponto o senhor também, como dentista na prática, né, que atua na odontologia, que atuou e continua atuando, né? Como é, assim, a importância do prontuário a nível de responsabilidade do dentista perante uma possível perícia, se existe uma comparação, se o perito pega para comparar, é avulsa, e a importância daquele prontuário ser bem preenchido lá numa possível defesa de um dentista, defesa de um médico, uma ação. O que é que o senhor tem para falar um pouco sobre isso? Durante meu período de graduação, eu tive a honra de ser aluno do professor José Edilson Vasconcelos de Menezes, CRO número 1 aqui de Ceará. Um homem íntegro. E ele sempre dizia, façam o odontograma do cliente do jeito que ele chegou, pegue uma outra ficha e cada vez que você fizer uma restauração, você acrescenta a restauraçãozinha, naquela época, restauraçãozinha, e anote o material que fez seu imeso distal, se foi ocluso distal, anote que a anestésica já tinha uma visão muito ampla do que é o prontuário odontológico. A arcada dentária é tão importante quanto a impressão digital. Ninguém tem a boca absolutamente igual ao outro. Se não tiver nenhuma arcada, tem pelo menos um dente tortuoso, ectópica, a posição, você anota. Ele é desdentado total. Aí, mas você vê o rebordo. O rebordo está baixo, está alto, está inexistente, tem sinais de raiz. Anote tudo que você puder, porque você nunca sabe quando um dia aquilo ali... Verdade. E na hora da perícia, você pede para ele trazer o prontuário, você faz avulso, como é? Como funciona isso? Bom, existe uma comparação? Na hora da perícia, eu procuro ver o prontuário, como eu encontrei aquele corpo, aquela ossada, aquela arcada dentária, eu procuro ver aquilo ali. Aí procuro analisar pela arcada dentária a idade aproximada, os trabalhos feitos. Se encontrar um crânio, o cara tem 3 implantes Brånemark aqui naquela ossada, eu já fico desconfiado. É um elemento de poder aquisitivo bom, porque para colocar um implante Brånemark aqui, já fica... Se tem um trabalho todo em ouro, a gente já tem uma ideia do poder econômico. Eu sempre digo, me convido às vezes para dar palestras na universidade, eu sempre digo para delegados também que estão entrando na academia de polícia, para médicos novos, legistas que estão chegando, eu sempre digo para eles, o cadáver fala. Você tem que só aprender a conversar com eles. É verdade. Muito bom, muito bom. Então pronto, a gente tem o e a perícia de um paciente, se chegou um paciente, se chegasse hoje para o senhor, um cliente meu que fez um procedimento de harmonização facial, né, que agora ele está lá com... O senhor atua também como perito judicial, né? Muitas vezes. Certo. Então, se chegasse um paciente com uma deformidade, uma paralisia facial, né? Que o paciente chegou para mim, doutor, olha, eu não tinha... eu conseguia uma movimentação e agora estou paralisado uma parte da minha face. E aí, como é que é feita essa perícia? Como é que você consegue ligar essa patologia, esse problema, essa alteração com a culpa, com a responsabilidade direta do profissional ou não? Ou excludente de licitude? Como seria isso? Bom, a parestesia, ela é um dos detalhes da semiologia. A semiologia médica, ela tem 2 pilares, o que é objetivo e o que é subjetivo.
Objetivo é aquilo que você vê, uma fratura, um rasgo, uma inflamação, um corte. Subjetivo é a dor, é o mal-estar que não aparece em radiografia nem em exame nenhum. O cliente pode me dizer, eu estou com parestesia, mas eu não posso dizer que sim, nem que não. Normalmente isso aí foi a cereja do bolo, logo que apareceram os implantes. Eu sou da primeira turma de especialistas em implante no Ceará. Eu produzi algumas parestesias, sim, quem não os fez, né? Mas não dá para eu dizer, exame radiográfico, exame nenhum fala da parestesia. Exame nenhum fala da parestesia. Mas a cereja do bolo deixou de ser a parestesia ou o cilindro do implante dentro do seio maxilar. Hoje a cereja do bolo é a harmonização facial. Verdade. Que é a discórdia, hoje é o pai da discórdia. Quem faz a harmonização facial hoje tem que ter muito cuidado. Aliás, tem até que tentar ser feliz no inferno, o termo é esse. Porque você não sabe que tipo de coisa você vai pegar pela frente. Depende do cliente. É verdade. E em termos ainda dentro do tema da perícia, como é que está a nossa perícia forense do Ceará? Quais são o equipamento, o que é que vocês fazem assim, na prática? O que é que nós temos de FBI aqui no Ceará? Foi bom ter perguntado isso e pouca gente sabe o que eu vou dizer. Quando eu cheguei ao Instituto Médico Legal, ele era na Parquelândia. Era um prédio ligado ao Hospital São José. E a distância de um prédio e outro era um buraco que tinha na parede onde passavam os corpos. E naquela época a gente fazia necrópsia de qualquer corpo que vinha de lá. Com AIDS, hepatite virótica B, meningite, meningococcus. E o interessante, não tinha um esgotamento e a lavagem dos corpos escorria no meio fio da calçada. Aquela gororoba rosa avermelhada escorria ali. Depois o IML saiu de lá, fizeram na Leste-Oeste. Aí passou-se a ter um conforto melhor, tudo bem, mas ainda nós continuávamos ainda na idade da pedra em termos de maquinário. Mas na Leste-Oeste, depois de algum tempo, fizeram uma reforma que foi gasto uma boa soma de dinheiro. E na época, não sei hoje, cara, estou mais a miúdo, não estou andando muito a miúdo, estou aposentado já, mas na época nós tínhamos o maior, o melhor e o mais bem equipado IML do Brasil e possivelmente, não estou exagerando, um dos melhores IML do mundo. Nós tínhamos espectrofotômetro de massa, hoje nós trabalhamos com DNA, com absoluta desenvoltura, nós fazemos tudo que a polícia americana faz. E temos profissionais altamente qualificados e pessoas, todos os que eu conheço lá, de boa índole e boa formação técnico-científica. Muito legal, muito bacana, né? A gente já está aqui meio que caminhando do meio para o fim, mas vamos lá, me diga uma coisa, hoje na sua experiência, com a sua vivência, o que o senhor viu, diga aí quais são os principais, dentro do tripé, né, que pesa na responsabilidade civil de imperícia, imprudência e negligência, quais são os principais ocorridos que o senhor, ao periciar, viu nesse tripé, né, de imperícia, de negligência, de imprudência, dos médicos e dos dentistas? Você consegue lembrar? Os médicos do dentista, os médicos têm uma diferença dos dentistas. Os médicos, normalmente, eles se fecham em grupo, eles são unidos, eles tentam, entre aspas, acobertar o que o colega fez, mesmo porque para não arranjar inimizade, nem ter esse testemunho em processo e tudo mais. Já nós dentistas, nós não somos nenhuma classe. Às vezes nós nos comportamos como um bando. A coisa que o dentista tem mais prazer é puxar o tapete do outro, muitas vezes. Entenda bem, é uma característica da nossa classe que infelizmente a gente tem que dizer. Normalmente a parte se diz ofendida, procura um advogado que representa o Conselho Regional de Odontologia, que chama o colega dentista para uma audiência. Aquela audiência que eles fazem lá, não sei hoje, porque o Conselho Regional muda muito, eu acredito que tem pessoas muito melhores, mais atualizadas hoje, mas eu fui responder a audiência por denúncia contra mim no Conselho. Aí eu me senti um herege. Assim, a diferença entre o Conselho Regional de Odontologia naquela época e um tribunal da Santa Inquisição não era mera coincidência. A gente se sente lá achatado. Mas eu acredito, mas porque os próprios colegas chegam lá, eles ficam afastelados em cadeiras assim, e te olhando de cima para baixo como se tu fosses assim uma coisa menor. Entendeu a história? Eles têm prazer em te puxar o teu patê. Mas não se trata de querer um conselho regional que bote a mão em cima de coisa errada, não. Mas que te trate com respeito, porque cada um
Ninguém vai fazer um trabalho mal feito porque quer. Você faz o melhor que você sabia fazer. Dentro das condições que você tem dentro do seu consultório. E muito coisa com efeito iatrogênico que nós temos aqui, na verdade, que tipo de equipamento o colega tinha para fazer aquilo? É aí que está a dúvida. Tem que ser pesado, analisado na perícia, tudo isso. E o conselho não quer saber disso. Tá certo. Me veio aqui agora uma pergunta já para o lado mais processual em si, né? Eu como um advogado, né? Se eu pegando aqui um médico ou um dentista com uma situação, ou o próprio paciente também, né? Querendo processar um profissional de saúde, na hora que ele precisa de um perito, qual é o caminho que ele tem que trilhar? É esperar o juiz designar uma perícia formal ou ele deve procurar um perito particular? Como é que a gente encontra esse perito? Pode ir na PFOS e procurar se o perito da PFOS pode atuar particularmente fornecendo um laudo extrajudicial ali, porque assim, eu mesmo assim, eu pegando um caso, eu digo logo pro cliente, olha meu amigo, a gente vai ter que fazer uma perícia, e isso vai sair caro, isso é complexo, é complicado, você vai ter que se submeter àquele momento difícil de ser periciado, que nem sempre é legal, né? Tem muitos procedimentos, na odontologia acho que é até menos, mas na parte médica tem muitos procedimentos que são muito invasivos, né? Que demandam a invasão da privacidade. O que é que o senhor aconselha dentro de um processo? O que é que o senhor acha que o advogado, quando pega ou um médico ou um paciente que precisa passar por uma perícia para apresentar essa perícia dentro do processo? O senhor acha que é melhor aguardar o juiz ou procurar um perito fazer antes para poder já ir com mais incisivo dentro da ação ou se defender, né? Ou no caso às vezes acusar em busca de um melhor resultado? Bom, de princípio, a parte que se diz lesada pelo colega médico ou dentista, ele entra com ação em juízo e protesta por todas as formas de direito à perícia, direito ao contraditório e direitos a muitas coisas e já se resguarda de toda a arma possível. Aí o meritíssimo juiz manda intimar a outra parte, que também diz a mesma coisa, e em seguida o juiz determina que as partes apresentem peritos. E cada uma das partes apresenta um perito. Bom, esses laudos que são feitos pelos peritos, que não são peritos, no meu caso, IML, perito oficial, como eu fui, tem peritos habilitados, colegas habilitados, junto ao fórum aqui para isso, junto ao Tribunal de Justiça. Aí, esses laudos, muitas vezes, são conflitantes. Certo. Quando o laudo é conflitante, o juiz nomeia um perito desempatador. O que é o perito desempatador? O perito desempatador é o colega que está lá no IML ou então um perito qualquer que o meritíssimo acha que deva indicar, mas o certo é o Instituto Médico Legal. Porque o Instituto Médico Legal ele não pode ter acesso direto da parte, ele só se movimenta quando ele é instigado pelo poder público. Eu não posso chegar lá e pedir ao IML que me faça uma perícia em determinado caso. O IML não fará isso. Ele tem que ser instigado, tem que ser estimulado, tem que vir um pedido do poder público, ou do delegado de polícia, ou do Ministério Público, ou do meritíssimo juiz. É assim que funciona. Tá certo. E a nível, digamos assim, né, de perícia própria, a própria pessoa querendo, não é nem periciar, é realmente importante que o médico e o dentista que forem fazer cirurgias, procedimentos invasivos, façam fotos para nível de tipo assim, olha, não preciso de uma perícia porque eu já tenho tudo fotografado. O tamanho da importância, porque a gente já conversou agora há pouco sobre o prontuário que é escrito, né? Mas que tipo de prova documental serviria como uma substituição à necessidade de procurar um perito para dar um laudo, mas a gente já provar documentalmente num paralelo a uma própria perícia? Olha, o colega que tiver tomografia, radiografia, pedir exames complementares, anotar no fichário, não é tudo informatizado, o que custa escrever aquilo no computador? Já está se prevenindo contra coisas futuras, porque o mundo mudou, hoje tem a internet, a distância daqui para a China é nenhuma, tem que se documentar assim. E o dentista ele tem uma diferença trágica, abismal para o médico.
O médico oftalmologista, ele vai operar a retina de um paciente, o negócio não sai nem sangra. Ele pede PA de tórax, pede exames complementares, dosagem disso, dosagem daquilo, não sei o que mais, interna o paciente. Beleza, opera lá, coisa e tal. O dentista extrai 5, 6 dentes, muitas vezes não dá um ponto e o cara não morre. Tem um anestesista que trabalhou muito tempo comigo, ele disse que eu teria dito que o dentista é a classe mais abençoada que tem na área de saúde. É verdade. Porque ele no interno, ele faz procedimentos altamente invasivos dentro do consultório, anestesiando com lidocaína, que é um negócio que não deixa de ser perigoso, não é verdade? Muitas vezes, até numa simples extração, na exodontia simples, ele não dá um ponto, não verificou a pressão arterial do cara, não perguntou se ele era diabético, não viu nada, e o cara sobrevive lépido e fagueiro. O dentista é um cara abençoado, segundo ele disse que eu teria dito isso. Se eu disse, eu acho que é por aí mesmo. Verdade, verdade. Mas tem que se precaver. Olha, procedimento, o dentista não foi formado para conviver com o hospital. Na Europa, nos Estados Unidos, qualquer coisa invasiva, o cara faz. Hoje em dia já tem colegas que quer fazer implante, ele mesmo quer sedar o cliente, ele mesmo seda com óxido nitroso e ele mesmo faz a cirurgia. Ou ele canta ou ele assobia. Essa função de anestesiar, sedar o paciente, eu sempre usei, essa é a função do anestesiologista. Eu não vou me meter. O paciente tem uma bronquiectasia, é portador de asma brônquica, de repente eu faço um negócio daquele ali e complica a ventilação dele. Como é que eu saio? É verdade. É assim que tem que ser. Tá certo. Então eu convidei o Dr. Carvalho para esse bate-papo sobre perícia, né? A gente está aqui chegando ao fim, mas ele não sabia que veio na minha cabeça agora um bate-papo, um finalzinho aqui sobre a vida, né? Pra eu deixar esse legado aí. No futuro, os vídeos hoje ficam no YouTube, ficam nas plataformas, seus filhos, seus netos vão estar vendo. Olha o meu avô, olha o meu pai aí. Então vou aqui, para a gente terminar num bate-papo descontraído, vou lhe perguntar um pouco sobre a vida. O que foi que o senhor viu da vida na sua história? O que foi que o senhor... isso aqui, a vida para mim é isso, quem é Deus, qual é um recado que o senhor daria para a sua hereditariedade? Sobre Deus, eu tenho uma visão que talvez coincida com a visão de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um holandês que veio do século XVII, né? Assim, traduzindo em miúdos, assim, entre nós. Ele disse que não é importante você acreditar em Deus. Aliás, você não deve acreditar em Deus em momento algum. Porque mais importante do que acreditar em Deus é você sentir Deus. Quando é que você sente Deus? Quando você vê uma cadelinha no chão deitada amamentando os 5 filhotinhos dela, com o maior carinho do mundo. Você vê uma rosa nascendo, o dia se indo, o dia chegando, a chuva caindo. Ali está Deus. Ele diz, não me procure dentro dos templos lúgubres, porque eu não estou lá, eu estou do lado de fora. Tá certo. Esse legal. É o Deus que eu acredito. Família. Deus, às vezes eu penso que Deus se esqueceu de mim. Porque Ele tem sido excessivamente bom. Eu sou consciente dos meus erros, que também não são poucos, né? E Ele tem sido tão bom para mim. Ele deu uma esposa maravilhosa, 4 filhos, e agora 4 netos, que eu não mereço tanta felicidade. E Ele tem sido, no final da minha vida, eu só tenho que agradecer. Coisa boa. Então a gente quer agradecer demais a sua presença, eu acho que vai contribuir, vai ficar para o legado aí. Vamos ver se as pessoas... Vamos passar esse vídeo para a odontologia, para a medicina, para o povo do direito e para a sua família, né? Para a minha família, todo mundo aí vai dando uma olhada aqui no nosso bate-papo. Foi um prazer muito grande conversar com o senhor, né? Aprender aqui um pouco sobre a perícia, né? Que realmente assim, é uma área da profissão, das profissões que a gente não tem contato, nem quer ter, né? Nem quer ter, né? Eu teria só um adendo a fazer, assim, para os colegas novos que estão chegando agora. Ninguém respeita o teto salarial do dentista, embora tenhamos dito agora que passou, que é R$10.990, todo mundo quer pagar R$3.000 de dentista. Eu sempre me recusei a trabalhar a preço vil. Entenda bem. Tem que trabalhar cobrando certo, direitinho. E os colegas novos que estão chegando, eles estão sendo massacrados, como eu fui durante algum tempo, com os convênios, os planos de saúde. Nós temos que ter cuidado para pensarmos primeiro, antes de receber determinados casos. Nós temos o valor sim, nós somos profissionais altamente qualificados. Já operei com muito médico, com muito cirurgião plástico, com muito cirurgião de cabeça e pescoço.
E onde eu vi a diferença do zelo cirúrgico que um dentista tem, muitas vezes, não foram todos, mas para que alguns médicos têm. Eu não estou ali para cumprir um tempo, cair fora, opero o paciente. Eu tenho uma qualidade, os dentistas em que eu operei, todos eles têm uma coisa em comum. É o excessivo cuidado de fazer aquilo ali super bem feito. Uma vez um colega me disse uma coisa que eu gravei. Ele disse, olha, no dia que você encontrar alguém com um trabalho mal feito e que disser que foi eu que fiz, meta na sua cabeça o seguinte, aquilo ali era o melhor que eu sabia fazer. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço, estou à disposição.